Eu já senti a presença de Deus aqui hoje. Você sentiu? Porque Ele está aqui, é o nosso professor. É Ele que nos ensina. Não sou eu, não é o Saulo, não é o pastor Osni. É o Espírito Santo, não é o pastor Carlos. É o Espírito de Deus que nos ensina aquilo que precisamos aprender. Amém? Podem sentar, crianças. Isto, muito bem. Vocês estão bem? Então vamos trabalhar, crianças. Vamos lá. Levanta a mão direita. Levanta a mão esquerda. Eu quero ver se vocês são corajosos. É só uma atividadezinha que a gente faz, só para começar a se aquecer, para começar a nossa aula. Vou pedir para vocês levantarem de novo, mas espera aí. Brincadeirinha assim. Levantar um braço, levantar o outro. Agora para os homens vai ser um problemão. Fazer bamboleio, mexer o pescoço. É mexer o corpo. Olhar para o teto, olhar para o sapato, escolher um amigo e dar um abraço. Tá bom? Porque às vezes alguém chegou aqui, às vezes está tristinho. A hora que você abraçar, fala assim: Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Saia daqui abençoado. Tá bom? Então vamos lá, de pé. 1, 2, 3 e... Todo mundo levantando a mão. Se eu quisesse me vingar do Almir, eu ia botar ele para fazer o bamboleio aqui. Mas como eu não quero me vingar do pastor Almir, eu vou convidar o pastor Haroldo para vir aqui. Vem aqui, meu querido, suba aqui. Deus lhe abençoe. Tá bom. O que é? 1, 2, 3 e... Levantar um braço, levantar o outro, fazer bamboleio, mexer no pescoço, olhar para o teto, olhar para o sapato, escolher um amigo e dar um abraço. Deus te abençoe, querido. Amém. Muito bem. Amém. Pode sentar, queridos. Está aparecendo aí uma tela. O que está escrito na tela? De novo. Essa frase precisa ser dita para as crianças. Muitas vezes não encontram lugar na igreja. Se você viajar lá no Paraná, na cidade de Faxinal, você vai encontrar um maestro da banda lá. Um dia eu fui fazer trabalho com criança e depois do trabalho ele me contou: irmã, eu vou te contar a minha história. Eu era um menino que eu tinha minha mãe que era crente e minha mãe ficava ajudando na porta da igreja. Quando ia ter festa na igreja, irmã, eu tomava banho, me arrumava e ia cedinho para a igreja para sentar na frente, para pegar um lugar bem na frente. E eu ficava morrendo de medo que alguém me mandasse sair de lá. Um belo dia, ia ter festa da banda. E eu fui correndo, irmã, fui bem cedo para a igreja. Eu tinha uns 11 anos. E eu fui correndo e bem cedo. E sentei nas primeiras cadeiras. E a minha mãe ficou lá atrás, cuidando de quem entrava e quem saía. De repente a igreja foi enchendo, e eu fui me encolhendo. Mas de repente alguém chegou para mim e disse: sai daí, menino, deixa a pessoa sentar. Eu saí, irmã, revoltada. Eu saí revoltado e falei, encontrei minha mãe lá no fundo e falei assim: mãe, eu nunca mais volto nessa igreja, porque aqui não tem lugar para mim. E a minha mãe, que era uma serva de Deus, isso ele me contando, minha mãe, que é uma serva de Deus, falou assim: meu filho,
senta aqui do meu ladinho aqui atrás, porque Deus vai fazer de você um grande músico. E você vai sentar lá na frente, meu filho, junto com a banda. Deus vai te colocar lá. E ele ficou. No outro ano, na festa da banda, ele estava tocando na banda. Hoje ele é o maestro da banda lá. Ele me contou, não foi outro não, foi ele. Irmãos, por que eu quero contar isso para vocês? Porque eu tenho um costume de profetizar na vida da criança. E essa profecia entra lá no coração. E não é profecia, eis que eu te digo. Não. Eu chego e digo assim, filho, sabia que Deus tem poder para fazer de você um grande homem? Um pregador, um pastor, um cantor. Deus tem plano para a tua vida. Quantas crianças, quando ouvem essa palavra, as lágrimas correm. Porque ninguém dá uma palavra que acredita nele. Muitas vezes as palavras que ouvem é assim, você não presta para nada, você não vai ser ninguém, você é burro. São essas palavras que eles costumam ouvir. E quando eu me deixo ser usada como instrumento de Deus para dizer para uma criança desacreditada que Deus tem poder para fazer dele alguma coisa, ele crê. Ele se apropria dessa palavra. E Deus realmente faz, porque eu tenho visto fazer. Eu tenho visto Deus operar na vida de criança, irmãos. Porque Ele tem poder. Opa! Aqui eu trouxe para vocês, é uma fotinha dos meus perigosos lá. Alguns deles. Os meninos que Deus trouxe lá para a nossa igreja. Eles são simples, são humildes, mas são sensíveis à voz de Deus. Esse lugarzinho que a gente está ali é uma salinha minúscula, porque não tem lugar. É, menor até. E agora que a gente está construindo, está menor ainda a sala. E eles chegam no culto e falam assim, tia, vamos dar escolinha para nós? Daí eu falo, filho, mas não tem lugar. Não, tia, a gente promete que fica bem quietinho. Vamos naquele corredorzinho mesmo. E eu tenho que sair às vezes, coloco eles enfileiradinho na salinha, levo a palavra de Deus para eles, porque eles têm sede. Eles querem ouvir. E às vezes na igreja não há lugar para eles. Não tem palavra dirigida para eles. E outro dia um falou para mim, tia, não tem nada para a gente fazer lá dentro da igreja. Vamos lá dar escolinha para nós? E lá vai a tia. Eu carrego um monte de kit no carro. Porque daí onde eu estou, né? Aconteceu uma situação que precisa, tem material ali. Um dia, tem pessoas que falam assim, eu quero fazer a obra, mas não tem material. Material, a gente improvisa, a gente inventa. Um dia eu estava lá com eles, eu não tinha nada no carro. Tinha um joguinho de pega-varetas. Já viram? Aquele joguinho? Pega-varetas. Catei aquilo ali, fui para a salinha com eles, ia jogando. Cada um pegava uma vareta. Cada um que pegasse uma vareta, falaria o nome de um personagem bíblico. Eles não sabiam nenhum. Aí foram Samuel, Noé, alguns nomes que eles ouviram. E eu perguntava, você sabe quem foi essa pessoa? Não, não sei. Um chegou a dizer, Noé é Deus, né, tia? E aí, com aquele joguinho, eu tive a oportunidade de apresentar para eles os personagens bíblicos. Não, querido, Noé foi aquele homem que Deus usou, que entrou na arca, e assim foi, cada nome. Quando eles não sabiam, eu ajudava. Samuel, é mesmo, Samuel é o nome de um homem da Bíblia. E assim, a palavra de Deus é introduzida entre eles. E eles amam ouvir, porque eles vivem na igreja, vão direto para a igreja. Eu tenho aprendido muito com esses meninos. Eu tenho aprendido lições maravilhosas com essas crianças. Meninos de rua. Meninos que ninguém acreditava. Os irmãos da igreja, quando esses meninos começaram na igreja, irmã, esses meninos ainda nada não. Irmã, esses meninos não tem jeito. Cansei de ouvir. Irmã, esses meninos aí, se a irmã vê eles de dia aqui na rua, meu Deus do céu, eles não mudam não. Eles mudaram.
E os irmãos estão testemunhando isso. Sabe por quê? Porque a palavra tem poder. Não sou eu nem você, é a palavra que transforma. É a palavra de Deus. Somos todos ensinadores. Mateus, capítulo 28 e versículo 19 a 20. Alguém pegou essa referência bíblica? Peraí, profeta. Levantou no meio do povo. Meu Deus, que voz maravilhosa. Profetizando. Irmão, o que diz? Ide por todas as nações. E fazei o que, irmão? E fazendo esses discípulos como? Ensinando-as. Muito obrigada, meu querido. Que Deus abençoe. Estava pronto o soldado mesmo, né? Ensinando. Ontem, cadê o pastor Edgar? Não está aí não, né? Levanta a mão, pastor Edgar. Não está não. Ah, está ali. Eu não vou chamar ele não. Ele falou, se a irmã me chamar lá, a irmã me paga. Tudo bem. A gente discutia esse assunto. Todo crente é um professor. Quem que ensina? Não é o professor? E o que a palavra de Deus disse? Ide por todas as nações e ensinai. Então não é só o pastor que tem essa obrigação. Muitas vezes, nós como crentes, temos um conceito. O pastor que tem que me ensinar, o pastor que tem que me alimentar. Ah, se eu quero ir na igreja eu vou, se eu não for o pastor que dê jeito. Você tem responsabilidade com a tua alma. Você tem responsabilidade com a tua salvação. Jesus deu uma ordem para o pastor, mas deu ela também para mim e para você. Ide ensinai. Ensinai o quê? Aquilo que eu aprendi do Senhor. Não é verdade, pastor Edgar? Ide ensinai o quê? Aquilo que eu tenho aprendido. Então, eu e você somos ensinadores. Nós também, para os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos vizinhos. Débora, nossos ciganinhos. Somos ensinadores. E que o Senhor te use muito. O ano que eu voltar aqui, eu quero ver um coral de ciganinhos lá, cantando e louvando a Deus. Amém? Muito bem. Aí nós temos uma dúvida, irmã. Se nós somos ensinadores e se nós devemos ensinar, tudo bem. Mas o que nós vamos ensinar? O que nós devemos ensinar? A palavra de Deus. Vamos ensinar a palavra de Deus. Gente, eu sou meio assim, eu corro muito e não paro na apostila. Mas vocês podem me acompanhar na página 51. O que ensinar para a criança? Ok? O quê? Ah, é? Mas criança precisa ser salva, irmão? Precisa. Todos nós somos pecadores. Devemos ensinar sua necessidade de salvação. Mas antes de eu falar disso, eu quero falar desse slide aqui que eu coloquei. O que vocês estão vendo aí? Uma pergunta? E o que tem mais? Nós temos respostas para dar. E as crianças têm pergunta. Mas muitas vezes, a nossa resposta não responde à pergunta que a criança tem. Porque ou ela é a quem, ou é além da dúvida da criança. Então, vou contar uma historinha. Uma criança chegou para o pai e falou assim: ô pai, de onde eu vim?
Aí o pai, meu Deus, e agora? O que eu vou falar para esse menino? De onde eu vim? O menino perguntou. Aí o pai falou assim, ai meu filho, sabe o que é? Eu e a sua mãe, um dia a gente se conheceu, a gente deu um beijinho, a gente casou e começou a falar, daí a pouco falou, e daí a gente ficou pelado embaixo do lençol. Aí a criança arregalou um olho desse tamanho, e aí foi contando. Aí o menino não entendeu nada. Quando o pai terminou, o menino falou assim, que engraçado, pai. O meu amigo lá da escola disse que veio lá do Pernambuco. Nós precisamos ter a resposta para o questionamento da criança, para aquilo que ele precisa saber e conhecer. Não podemos ensinar, claro, vamos dar um curso de teologia para a criança. Não, temos que ter jeito, é mesmo, minha filha, eu vou bebendo, obrigada, que Deus te abençoe. Vai ganhar um galardão enorme. De onde você veio? Ah, Minas Gerais, muito bem, eu vim do Paraná, tá bom? O que ensinar para a criança? Dar a resposta na medida certa. O que nós temos que ensinar? Vamos lá, o primeiro. Necessidade de salvação. A palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que mais? Segundo. O caminho da salvação. E qual é o caminho da salvação? Cristo, Filho de Deus, crucificado em nosso lugar, ressurreto dos mortos. Cristo. Mas quem é Cristo? Filho de Deus. E daí? E daí que ele morreu. Coitado, está morto. A criança, meu Deus do céu, o homem está morto. Não, ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E sabe o que mais? Próximo, o presente. Presente, ele é um presente de Deus para nós. Mostrar pela Bíblia para a criança que, tendo recebido Cristo como Salvador, agora ela tem o quê? Muito bem. Então vamos lá, vocês estão vendo essa mão? O pastor Saulo falou aqui de salvação e eu estava dando graças a Deus, porque na verdade estava condizendo com aquilo que eu tinha aqui também. Não é verdade? Olha, primeiro, o que eu preciso ensinar para a criança? Que Deus me ama e a ama também. O que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, criança. E sabe quem é o mundo? Não é aquele globo, é eu e você. Deus ama a mim e ama você. Talvez quando eu disser isso, esses meninos mesmo, quando eu falava assim, Jesus ama você, eles até viravam a cabecinha assim. Nunca escutaram que ninguém gostasse deles. Os próprios crentes renegavam eles. E de repente, Jesus ama você. Ele virava a cabecinha assim. Meu Deus, que coisa boa. Que coisa boa. E lá em Jeremias 31:3 diz, com amor eterno com amor eterno te amei. Que amor é esse? Às vezes assim, né? O Mário falou para mim, tia, você só fica fazendo a gente chorar. Sabe por que eu choro? Porque a graça foi muito grande. A graça de Deus foi muito grande para comigo. Você não imagina o caminho que eu tenho trilhado, mas o Senhor tem segurado as minhas mãos. Tem me conduzido, porque Ele me ama. Amém. Então, ensinar para a criança primeiro, o Senhor te ama. O Senhor te ama. E depois, mas infelizmente, você está separado desse amor. Sabe por quê? Porque eu e você somos pecador. Somos pecador. A palavra de Deus diz, todos estamos separados de Deus.
E também diz lá em Isaías, todos nós andávamos desgarrados e separados, longe, distante. Mas eu digo para a criança que sou pecador, então não tem jeito para mim. Tem sim, meu querido. Sabe o quê? Tem um remédio. E esse remédio Deus deu, sabe qual é? Jesus, o Filho perfeito de Deus, morreu, mas ressuscitou. E está vivo, sabe para quê? Para viver no teu coração. Ele pagou o preço da minha e da tua culpa. E agora, meu amigo, Deus deu esse presente, você tem que decidir. E agora usa-se o dedo da aliança. Receber o presente quer dizer fazer um compromisso. Eu me comprometo a te aceitar como meu Salvador. Você quer, criança? Quero. Então agora, querido, próximo dedinho. Sou salvo. Aquele que crê tem a vida eterna. Sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. É o que diz em João 3,36 e em Gálatas 3,26. Então, não precisa se preocupar, vou ter que falar teologia, vou ter que ensinar que na igreja tem que andar assim, que na igreja tem que sentar e cruzar as pernas. Não! Ensina a palavra de Deus. Ensina o plano de salvação. E eu vou mostrar para você o plano da salvação que uma amiga minha criou. Eu quero chamar aqui 5 crianças. Será que não veio o negócio que eu queria? Tio Osnir, faltou um negócio. Não, tá aqui. 5 crianças para vir aqui. Rapidinho, criança. Correndo. Ramon, Márcia, se não veio eu chamo pelo nome. Ramon, Márcia. A Gleise fez assim já. Vem, Isabel. Isso. Vão ficando na ordem, aqui na frente. Mais 2. Se não vier, eu chamo pelo nome. É tu mesmo, meu servo, que está sentindo. Vem logo. Vamos lá. Segura. Isso, irmã Glória. Segura. E segura, minha querida. Muito bem. À medida que eu pedir, você lê o versículo da tua cor, tá bom? Vamos lá. Eu não gosto de segurar microfone, não, que é ruim. Então, eu vou chamar mais um para vir aqui e segura aqui para mim, meu amor. Podemos pregar para uma criança tão simples e a criança aceitar Jesus de forma tão simples. Veja bem, essa história, uma amiga minha lá de Curitiba, chama Elisa Mar, inventou a história, a outra fez o visual. A boneca da Aninha. Vou reduzir a história bem rapidinho. Aninha era uma menina que queria pregar, falar de Jesus para suas amiguinhas. Sabe por quê? Porque a Aninha aceitou Jesus no coração e ela percebeu que as amiguinhas não tinham Jesus. E as amiguinhas da Aninha não conheciam a salvação em Jesus. Um belo dia, a Aninha teve uma ideia. Convidou as amiguinhas para brincar de boneca. E então, crianças, sabe o que a Aninha fez? Ela combinou o seguinte: cada amiguinha vai contar uma história com a sua boneca. Veio a primeira amiguinha com a Barbie e falou assim: esse daqui é a minha Barbie, sabe? A minha Barbie, ela é mulher do quem? Ela é namorada do quem? Ela não sei o quem, não sei o que lá, e ela mora não sei aonde. Contou a história da boneca. A outra amiguinha pegou a outra boneca. Essa daqui é minha boneca Betsy. A Betsy, ela mora em Miami, ela tem um carro, ela vai na piscina, ela vai na praia. Ok. Aí chegou a vez da Aninha. Então a Aninha falou assim: esta daqui é a minha boneca. E eu vou contar para vocês a história das roupas da minha boneca. E então a Aninha pegou o primeiro vestido e vestiu na boneca. Põe aí, minha querida. Quando as amiguinhas viram: Aninha, que vestido mais lindo! Olha como a sua boneca tem um vestido tão lindo. A Aninha falou: na verdade, o vestido da minha boneca, ele conta uma história. Ai, Aninha, que história que esse vestido tão lindo conta? Conta pra gente, conta. Vou contar.
Na verdade, esse vestido dourado, ele me lembra o céu. Ah, Aninha, o céu é azul. Não, o céu aonde Deus mora. O céu aonde Jesus vai me levar para morar lá. Ai, Aninha, morar no céu? Mas nós não viemos do macaco? Você acredita que tem Deus, Aninha? Eu acredito, porque a Bíblia falou que Ele criou todos nós. E eu acredito porque a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que lá no céu tem ruas de ouro. Já pensou eu morar numa cidade onde tem rua de ouro? Leia o versículo dourado, querida. A praça da cidade é de ouro puro. Ai, as amiguinhas, Aninha, uma cidade com praça de ouro. Ah, não, eu quero ir também, Aninha, eu quero ir. A Aninha falou, ó, vocês não vão poder ir, não. Ah, Aninha, mas por quê? Eu queria tanto ir morar lá com você. Ah, eu vou sim. Não pode. Sabe por quê? No coração de vocês tem pecado. E lá só mora quem tem o coração puro. Pecado, Aninha, o que é pecado? Ah, a Bíblia fala, a Bíblia que é a palavra de Deus, fala que todo mundo é pecador, que todos nós pecamos. E que a gente não pode ser amigo de Deus e morar nessa cidade maravilhosa, porque o pecado está no coração. Ah, Aninha, mas eu queria tanto ir, não tem um jeito. Ah, e a Bíblia diz, leia o preto. Apocalipse 21, 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa mentiras, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Olha, disse que não entra lá. Vocês mentem, vocês xingam, vocês brigam, vocês não obedecem à mãe de vocês. Tem pecado no coração, não vai poder entrar na cidade. E o vestidinho preto da minha bonequinha, na verdade pode ser um escuro, para não caracterizar que a cor preta é pecado. Tá bom? Pode ser um branco sujo. Então a cor escura do vestido da minha bonequinha mostra que todos nós somos pecadores. E não podemos morar com Deus naquela cidade maravilhosa da Praça de Ouro. Ai, Aninha, mas a gente quer tanto. Não tem um remédio? Tem. A Bíblia fala que Deus arrumou um remédio. E o vestidinho vermelho da minha boneca, ele representa o sangue. Sangue, Aninha, credo, sangue é machucado. É, amiguinhas, a Bíblia fala que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário. Sabe para quê? Para cobrir as coisas erradas que eu e você faz. Quando Deus olha para mim e para você, Deus não vê eu e você. Ele vê Jesus Cristo morto na cruz. Ai, mas ele está morto. No terceiro dia, ele voltou a viver e ele está vivo e ele mora no meu coração. Leia o vermelho, por favor. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos limpa. O sangue que ele derramou na cruz quando morreu para perdoar o meu e o teu pecado. Jesus nos perdoou. Ai, Aninha, então como é que eu faço para ter esse sangue na minha vida? Eu quero, Aninha, eu quero ser perdoada. Mas você reconhece que você faz coisas erradas? E você quer aceitar Jesus como Salvador? Ah, eu quero, Aninha, eu quero que Ele perdoe minhas coisas erradas. Então você vai orar comigo e vai dizer: Jesus, eu te convido para morar no meu coração. Perdoa todas as coisas erradas que eu faço. Amém. Ai, Aninha, que vestido branco mais lindo é esse? Esse vestidinho branco representa
o coração que Jesus mora. Quando Jesus vem morar, ele apaga os nossos pecados. Veja o que diz a cor branca ali. Salmo 51, versículo 7. Tira de mim o meu pecado, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Olha, amiguinhas, quando Jesus vem morar no coração da gente, o nosso coração se torna limpo, puro. Aí, as amiguinhas, ai, Aninha, eu tô me sentindo tão bem. Ai, Aninha, parece que saiu um peso de mim. Pois é, mas a minha bonequinha ainda tem um vestido verde. Aninha, e esse vestido verde, o que quer dizer? Quando vocês veem uma planta e ela está bem vivinha, ela não está verdinha? Pois é, sabem de uma coisa? Para a planta ficar verdinha, ela precisa de quê? De água, de sol, de luz, de calor. Pois é, eu e você, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente é como se fosse uma plantinha. Se a gente ficar escondidinho e não fizer nada, a gente vai ficar que nem uma planta seca. Mas, se a gente ir na igreja, se a gente ouvir a palavra de Deus, se a gente cantar hino, se a gente orar, se a gente ler a Bíblia, a gente vai ser como uma planta que vai crescer, crescer e vai estar sempre verdinha. Leia o verde, por favor. 2 Pedro 3,18. Antes cresci na graça e conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Muito bem! Então nós somos como uma planta, precisamos crescer. Para crescer precisa ir na escola dominical, precisa cantar, ler a Bíblia, orar, falar com Deus e obedecer a palavra de Deus. Amém? Amém. Muito bem! Essas são denominadas as cores da salvação, que é usada para apresentar o plano da salvação para as crianças. Eu também tenho uma mágica, e eu falo assim, criança, sabia que eu sei fazer uma mágica? Pois é, a minha mágica, esse pacotinho aqui, ele muda de cor. Então, Júnior, vem cá segurar aqui para mim. Vem logo, Júnior, você é grande, anda logo, que o tempo urge. Aqui. Muito bem. Olha, crianças, eu sei fazer uma mágica com esse pacotinho. Que cor é essa? Dourado. Essa cor, ela me lembra o céu. E aí eu falo aquele versículo. Essa cor do meu pacotinho me lembra o pecado. Que nós somos afastados de Deus, pecamos e não merecemos o amor dele. E Deus me ama e quer que eu vá morar no céu com ele. Por isso, Deus deu um remédio. E esse remédio o que é? Vocês já estão aprendendo, né? É o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. A palavra de Deus nos mostra isso. Bom, as crianças, quando eu mostro daqui, eles falam que está cinza, né? Porque criança é sincera. Criança, a cor que vê, mas é para ser branco, tá bom? E essa cor? Representa o quê? O coração limpo, aonde Jesus mora. E o coração limpo e perdoado. Porque Jesus morreu, mas ele não está morto. Ele ressuscitou e vive, não é verdade? E o verde? O verde representa hambúrguer. Esperança. Representa uma planta. Eu e você, que temos Jesus no coração, somos que nem uma plantinha. Essa planta precisa ser regada. Regada com o quê? Com a palavra de Deus, com oração, com leitura da Bíblia, ir na igreja, na escola dominical, vir na 8ª escola bíblica para aprender, e a plantinha está sendo regada. Amém? Amém? Muito bem. Muito. Que Deus os abençoe. Amém? Veja, isso daqui também é coisa do Saulo.
Isso aqui deveria estar na aula do Saulo. Mostrar para a criança que existe um abismo entre eu e Deus. Existe um abismo. Deus me ama, quer eu com Ele, mas eu não posso ir. Não posso, sabe por quê? Porque existe um abismo tremendo. E desse abismo, eu sou condenado à morte. Quem que está com Efésios 2:1? Muito bem. E quem pegou Romanos 6:23? Ninguém? Então tá bom. Vamos para o próximo. Pode. O salário do pecado é a morte. Somos pecador, merecemos a morte. E Deus é santo. Mas Deus nos deu o remédio. Qual é o remédio? Jesus Cristo que morreu na cruz, mas não está morto, porque ressuscitou ao terceiro dia. João 3,16 diz que Deus amou o mundo tanto, 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 que Ele nos deu o seu Filho. E Ele é o presente de Deus para a nossa vida. Quem tem Atos 16:31? Amém! Qual que é o caminho para a salvação? Crer no Senhor Jesus Cristo. Quem pegou Efésios 3:12? Ninguém? Ou foi embora? Nós temos o acesso à porta através de Jesus. Não posso falar muito que é matéria do Saulo. E quando nós aceitamos Jesus, nós temos o quê? A vida e comunhão com Deus Santo. João 17:3. Quem pegou? Ninguém. A vida eterna é conhecer Jesus, nós conhecemos o Pai. Amém? Amém aí, irmão Edgar? Então tá bom. Vamos lá. A palavra de Deus, ela é tremenda, sabe por quê? Ela não muda só por fora, ela muda por dentro. Eu também estava pensando a mesma coisa que o Saulo falou. Hoje conversamos com uma pessoa e a pessoa disse, nossa, quando eu cheguei na igreja meu cabelo era por aqui. Um homem. E eu fiquei imaginando, Senhor, que figura, hein? Já pensou? E a mudança que Deus fez. Mas essa mudança aconteceu por fora, depois que ela aconteceu lá dentro. Porque a palavra de Deus, ela muda de dentro para fora. E a nossa intenção com a palavra de Deus na vida da criança não é mudar o comportamento. Não é simplesmente mudar, porque ela é bagunceira, ela vai ficar boazinha, não. É mudar o coração. Mudar totalmente o coração. E os recursos que a gente deve usar para ensinar a palavra de Deus para a criança? Nós vamos falar sobre isso, mas parece-me que a nossa hora está chegando. Se a nossa hora está chegando, eu preciso de 4 voluntários corajosos. Por favor, venha logo, senão eu chamo por nome. Um deles é o Almir. Pastor Almir, por favor. Crianças, isso aqui eu achei aqui, ó. Cada lugar que eu vou, eu acho alguma coisa. E pode ser usado para a criança louvar a Deus. Nós devemos ensinar a criança que Deus aceita e se agrada do nosso louvor. E a criança aprender a adorar e louvar ao Senhor. Você vai pegar, mas se você ficar balançando antes da hora que eu vou dar o comando, eu vou te tomar. Tá bom? Mesma coisa você. E você. E você. Não é para ficar balançando. Senão eu vou pegar de volta. Tá bom? Nós vamos cantar junto com essas crianças. Vamos usar um recurso para evangelizar a criança, que é o louvor. A criança gosta de vir na igreja porque ela canta, ela faz alguma coisa. Ela mexe, ela se sente útil e se sente importante. Lá na nossa igreja as crianças falam, tia, nós podemos cantar lá na frente hoje?
Tia, nós vamos cantar lá na frente hoje? Então, ó, essa música, crianças, deixa eu ver aqui. Ah, tá, é a 19. Quem que vai levar o CD lá para mim? Eu já mandei? Não. A 19, por favor. Essa música, crianças, é assim, ela diz assim, ó, tire a harpa do salgueiro. A gente deve dizer para a criança que houve um tempo que o povo de Deus não podia louvar a Deus. E eles ficaram tristes. E os instrumentos ficaram pendurados. Por isso essa música diz, ó, tire a harpa do salgueiro, afine o pandeiro e o tamborim. Tire a harpa do salgueiro, afine o pandeiro e o tamborim. Tá na hora de adorar ao Filho de Jeová. Com a minha boca eu vou cantar e meus instrumentos vou usar. Com a minha boca eu vou cantar e meus instrumentos vou usar. Tá bom? Vocês vão cantar comigo? Crianças, vocês vão bater no ritmo comigo. Olha aqui, ó. Ó. Tire a harpa do salgueiro, afine o pandeiro e o tamborim. Nada de fora do ritmo. Pode soltar aí, meu querido. Todo mundo de pé. Vamos lá. 19. Fiquem aqui, ó. Vamos tocar. Pra valer. Tire a harpa do salgueiro, afine o pandeiro e o tamborim. Tire a harpa do salgueiro, afine o pandeiro e o tamborim. Está na hora de adorar ao Filho de Jeová. Está na hora de adorar ao Filho de Jeová. Com a minha boca eu vou cantar e meus instrumentos vou usar. Com a minha boca eu vou cantar e meus instrumentos vou usar. Com o meu triângulo tirilim, com minha castanhola talalala, com meu violão dom 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 dom, com meu violino firim fim fim, com o meu pandeiro parapapá, com o meu chocalho xixi xixá, com o meu piano plim 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 e minha bateria tá 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 tá. Tire a harpa do salgueiro, afine o pandeiro e o tamborim. Tire a harpa do salgueiro, afine o pandeiro e o tamborim. Está na hora de adorar ao Filho de Jeová. Está na hora de adorar ao Filho de Jeová. Com a minha boca eu vou cantar e meus instrumentos vou usar. Com a minha boca eu vou cantar e meus instrumentos vou usar. Trililili, trililili, tralalá, tralalalá, dom, 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 firiri, 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 parará, parará, papá, xoxi, xaxi, xixi, xá, trililili, trilili, pim, pim, tarará, tarará, tá, 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 tá. Tire a harpa do salgueiro, afine o pandeiro e o tamborim. Tire a harpa do salgueiro, afine o pandeiro e o tamborim. Está na hora de adorar ao Filho de Jeová. Está na hora de adorar ao Filho de Jeová. Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Amém. Que Deus abençoe. Vamos lá, podem sentar. Muito bem. Pode vir, meu querido. Que Deus abençoe. E até amanhã, em nome de Jesus. Todo mundo cedo aqui, hein? Por favor.